Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso tutorial CRUD com Laravel 11. No último vídeo nós verificamos aí como fazer a validação no front-end com o atributo pattern e expressão regular, né? O uso de expressão regular aí com o atributo pattern. Nesse nós vamos finalizar essa parte de validação, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o JavaScript para fazer um complemento nessa validação do front-end e melhorar a experiência do usuário, tá ok? Eu vou abrir aqui o VS Code, já está carregado aqui o projeto, o código-fonte, né? E uma mudança que eu vou fazer aqui é o uso do terminal, tá? Atualmente nós estamos utilizando aí o prompt comando, né, do Windows. Então eu vou passar a utilizar o Git Bash. Se você vir aqui no terminal, né? Vou fechar de novo, ó, View, Terminal. Então abri um terminal aqui, ele está por padrão o CMD, né? O prompt de comando do Windows. Se eu clicar no sinal de mais, como nós sabemos, ele abre um outro terminal, porque ele pega o padrão, então ele abre o CMD. Se eu clico nessa seta aqui, ó, ele me abre as opções de terminal que eu tenho para utilizar. Um deles é o Git Bash. Os mais comuns é o Command Prompt aqui, que está como padrão. Eu defini, né, ele como padrão. O Git Bash e o PowerShell. Quando você instala o VS Code no Windows 10 e Windows 11, por padrão ele pega o PowerShell, né? Que geralmente o PowerShell já está definido no Windows como terminal padrão, tá? Então nós vamos passar a utilizar aqui o Git Bash, tá ok? Então eu quero deixar ele como padrão, para quando eu clicar no mais, ele abrir um novo terminal já com o Git Bash. Então eu vou clicar nessa seta, vou aqui em Select Default Profile e vou selecionar aqui, ó, o Git Bash. E aí eu defini o Git Bash como terminal padrão. Agora quando eu clicar no sinal de mais aqui para abrir um novo terminal, ele já vai me carregar, né, um terminal do Git Bash, tá ok? Eu vou fechar aqui, ó. Clicar no lixeirinho aqui para ir fechando. Então quando eu for lá em View, Terminal, ele já abre o terminal com o Git Bash, tá? Um terminal Git Bash aqui. Qual a diferença do Git Bash? Bom, o Git Bash ele já me traz aqui o branch que, né, se eu estou utilizando o Git, ele me traz o branch que está ativo, né? Ó. Então é o branch dev que está ativo, e não o main. Se eu der um git branch, ele me mostra aqui, ó, o dev está ativo e o main não. Então estou utilizando o dev, ele já sai aqui. Então tem esse detalhe. Outro detalhe, o Git Bash ele utiliza aí os mesmos comandos no terminal lá do Linux, tá? Então, ao invés de utilizar o comando dir para listar um diretório como nós fazemos no CMD, vou abrir um CMD aqui, ó, dir e enter, ele me lista os arquivos e diretórios, né? Eu estou então dentro do diretório aqui CRUD de Laravel, no nosso projeto, ele me lista todos os arquivos e diretórios dentro desse diretório CRUD de Laravel. Se eu vir no Git Bash, no Git Bash ele ainda aceita o dir, tá? Esse comando ele aceita aqui, se der um dir ele vai me listar também. Se você tiver um terminal Linux, ele não vai aceitar o dir, ele vai dar erro, tá? Mas o comando que utiliza aqui no Git Bash para listar diretório e no Linux é o ls. Você dá um enter e aí ele lista lá os arquivos e diretórios, né? A diferença de utilizar o dir aqui no Git Bash e o ls é que ele deixa em azul aqui as pastas, né? Indicando aí quais são as pastas ou diretórios, né? Ele lista, você vê aí que ele lista em ordem crescente, né? Ordem crescente aqui é horizontal, né? Então ele vai listando primeira linha, segunda linha, dessa forma. Se você quiser listar verticalmente, como o dir aqui no CMD, você utiliza o comando ls -l e enter. Aí ele vai te listar lá de forma vertical aqui os arquivos e diretórios, tá ok? E informando alguns detalhes, né? O mês, né? O dia e ano aí da criação ou alteração
desse diretório ou arquivo. E aqui tem algumas informações que são do Linux, né? Ele traz essas mesmas informações que são as permissões, né? Então aqui, ó, ele indica quem que é o proprietário dessas pastas e arquivos. No meu caso aqui é o usuário Renato, né? E aqui as permissões, né? Então aqui nessa primeira coluna aqui, ó, nessa primeira coluna, ele mostra aqui, quer ver? Deixa eu dar um print screen e abrir aqui no Paint, ó, só para ficar melhor a explicação aqui, ó. Então deixa eu pegar isso aqui, vou pegar aqui uma cor vermelha e vamos abrir aqui, ó. Essa primeira coluna aqui, ó, tá vendo? Essa primeira coluna, ele indica que é um diretório, ó. O D indica que é um diretório, né? Se tiver um hífen, é um arquivo, tá ok? Aí tenho aqui a segunda coluna, a terceira e a quarta. Então aqui essas 3 colunas, a partir da segunda, ele indica as permissões do proprietário do arquivo ou diretório, no caso Renato aqui, né? Aqui é o proprietário. Então ali o R é de read, né, de leitura, o W é de write, que é para escrita, né, e alteração, e o último aqui que é o X, que é para execução. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, o proprietário, ele tem permissão para leitura e escrita, tá? Nesse diretório aqui, ele tem permissão para leitura, escrita e execução. No caso da execução do diretório, seria para você acessar o diretório, né? Então, tem esses detalhes aqui. A segunda coluna, essa segunda coluna aqui, ó. Começando então, ó, primeira coluna, segunda, terceira, quarta, começando da quinta coluna. Quinta, sexta e sétima. Então aqui é a permissão do grupo. Então dá como você incluir os usuários em grupos. E aí esse grupo você vai dar autorização do que eles podem fazer. Então a mesma coisa. Primeiro lá o R é o admin. O segundo está com hífen, né? Então ele tem aqui nesse caso aqui do apostila projeto Laravel MD. O grupo ele só tem permissão de leitura, né? O admin. Ele não tem permissão de escrita, porque o W não está indicado aqui, e não tem permissão de execução. No caso aqui, ó, ele tem permissão no diretório app. O grupo tem permissão de leitura, não tem permissão de escrita e tem permissão de execução, né? No caso aqui, o grupo provavelmente não vai conseguir, às vezes, criar um arquivo dentro desse diretório. E o último aqui seria outros, né? Outros usuários, que não seja o proprietário ou esteja adicionado no grupo. Então, seria os outros usuários, né? Aí você iria definir a permissão também, pegando lá da primeira coluna aqui, né? Dessas 3 últimas aqui. É a leitura, né? Se ele tem permissão para leitura ou não, se ele tem permissão para escrita ou não, ou se ele tem permissão para execução ou não, tá ok? Então é só para conhecimento aí, esse detalhe aí no terminal do Linux, né? Como é que ele retorna aí, tá ok? Então vou fechar aqui o CMD. Então nós vamos passar a utilizar o Git Bash, tá? Aí conforme for utilizando alguns comandos, nós vamos vendo. Mas você pode muito bem vir aqui no ChatGPT, ó, e perguntar para ele aqui, ó, me retorne os comandos que posso utilizar, os comandos básicos, tá? Básicos que posso utilizar no Git Bash. E a diferença com o terminal, com o prompt command, entre parênteses CMD. E aí o ChatGPT vai te retornar ali, tá vendo? Ó? Vai trazer algumas informações, ó. Lá falando os comandos, né? ls, e aí ele vai lá, ó, navegação, manipulação de diretório, listar de diretórios, acessar diretório é a mesma coisa, né? Ó, cd, criar um diretório também é o mesmo comando,
né? Ó, manipulação de arquivos, o RM, para remover arquivos. No CMD é o DEL. CP, né? Origem e destino para copiar arquivos de diretório. No CMD é copy. Então ele vai te trazendo aqui, tá ok? Vamos voltar aqui. Ó. Um detalhe para limpar a tela. Deixa eu ver aqui se ele me voltou isso. Deixa eu ver se ele trouxe. Ó, é clear, né? E lá no CMD nós utiliza, né? Se utiliza aí o CLS. Então se eu der um CLS aqui, ó, para limpar a tela, ele vai retornar que não conhece esse comando, ó, comando not found, tá? Comando não encontrado. Então é clear e enter, ele limpa a tela. Uns detalhezinhos, tá? Então vamos passar a utilizar agora o Git Bash, tá ok? Qualquer dúvida é só me mandar no comentário ou mandar no meu e-mail aí. Então eu estou no branch dev. Eu quero voltar para o branch main. Ó, vou dar um git log aqui, no dev mesmo, né? Só para a gente ver o último commit que nós fizemos, ó. Então o último commit foi esse, ó, no dia 11 de dezembro, às 6h14, incluindo a validação com o atributo pattern. Eu vou pressionar a tecla Q para sair aqui do log, né? E vamos dar um git check out main e enter. Então agora eu passei a utilizar, ativei, né, o branch main. Estou ativo aí o branch main. Clear, enter, para limpar a tela. Vou maximizar aqui o terminal, tá, para ficar melhor. Então agora o que eu vou fazer? Dar um git log e ver qual que é o último log aqui do main. 11 de dezembro, 6h14, incluindo a validação com o atributo pattern. Então eu estou... o último commit que eu fiz foi o mesmo, né? Do dev e do main está atualizado, tá ok? Se não tivesse atualizado, o que eu ia fazer? Ou eu posso fazer um merge do main para o dev, tá? Ou eu posso excluir o dev e criar um outro, né? Um outro dev a partir do main. Como ele está atualizado, eu vou manter esse dev que eu estava utilizando. Então, eu vou acessar o dev, utilizando, né, aquele formato lá de criar um branch para poder fazer as alterações, os testes. Funcionou, aí eu pego e faço um merge, né? Eu adiciono essas alterações no branch main, que é o principal. Então eu não vou fazer as alterações direto no main, tá ok? Isso daí é uma segurança que você tem. Se der errado, eu tenho o código estável lá no main, tá ok? Então vamos acessar o dev de novo. Então git check out dev. Então voltei lá para o dev. Por via das dúvidas, ó, vou dar um clear aqui. Eu vou fazer um merge do main. Então ó, git merge main. Eu estou aqui ativo o meu branch dev, tá? Então eu estou no dev e vou fazer um merge do main. Ele está atualizado, mas eu vou fazer um merge mesmo assim, ó. E aí ele me retorna lá que está atualizado, né? Não tem nenhuma alteração para estar fazendo o merge aí, para estar mesclando, né, com o branch dev, ok? Então clear, enter. Beleza. Vou restaurar aqui o terminal. E agora nós vamos executar o nosso servidor de desenvolvimento do Laravel, tá? Mas antes eu vou me certificar que o meu MySQL está funcionando. MySQL -u root -p, enter, e a senha admin. Beleza, tá aqui. Vou dar um show databases, ponto e vírgula, e só confirmando. CRUD de Laravel, tá aqui, o CRUD de Laravel tá aqui, nosso banco de dados, beleza. Exit. Eu estou fazendo essa verificação aqui porque às vezes eu posso estar utilizando um outro banco de dados aí e não vai ter o melhor. Está utilizando o MySQL, que eu tenho um outro aqui,
e de repente ele que está ativo e não vai ter o banco lá. Mas não, estou usando o MySQL que a gente está utilizando aqui para criar esse tutorial, beleza? Então, necessariamente, vocês não precisam estar fazendo essa verificação toda aqui, a não ser se o MySQL está ativo, né? Beleza, clear. Agora sim, PHP artisan serve. Vamos lá executar o nosso servidor de desenvolvimento. Então aqui, executou, demorou um pouquinho, mas executou. Ele está executando aqui no 127.0.0.1 2.8000. Então isso daqui, localhost porta 8000 é a mesma coisa, tá? Aqui está voltando o IP do localhost. Então se eu pressionar a tecla Ctrl e segurar e dar um clique aqui, ele já vai carregar lá no navegador com o número do IP, tá ok? Ó. Aí se eu colocar aqui /create colaboradores e enter, create colaboradores e enter, ele vai carregar o nosso formulário. Se eu abrir aqui e digitar localhost em vez do IP, é a mesma coisa, ok? Então, beleza, aqui temos nosso formulário. O que eu quero? Eu quero fazer o seguinte, para melhorar a experiência do usuário, eu quero que não só ele faça a verificação quando eu clicar no enviar, aqui do front-end, mas quando ele tirar o foco, né? Por exemplo, deu tab aqui, clicou num outro campo para digitar. Se esse campo, que é obrigatório, preenchimento obrigatório, ficou em branco, ele já me retorna uma mensagem para o usuário informando que esse banco é de preenchimento obrigatório, ok? Apesar de estar aqui asterisco indicando e garantindo que ele não vai conseguir enviar, mas eu quero que ele traga também essa informação quando perder o foco aqui, né, do campo, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui o ChatGPT para auxiliar, tá bom? Vou clicar aqui, novo chat, e eu vou perguntar para ele aqui, ó. Vamos pesquisar aqui, ó. No JavaScript, como faço para emitir uma mensagem quando o campo, no caso o input, perder o foco. Então, olha lá, você vai utilizar o evento blur do JavaScript para detectar quando o campo de entrada input perde o foco. Aqui está um exemplo prático. Aí ele criou aqui um HTML para poder estar demonstrando esse exemplo, tá? No exemplo dele aqui, o que ele está fazendo? Ó, selecionar o campo de entrada. Então aqui ele está criando uma variável, uma constante, né? Com o nome de input, atribuindo a ela o elemento, né? Que tem o ID username. E aqui ele está criando um outro mensagem, né? Onde ele vai adicionar a mensagem. No caso aqui, no nosso exemplo, eu quero que ele emite um alert, né? Que aqui ele está criando, deixa eu ver aqui, ó, mensagem. Não, ficou legal do jeito que eu quero aqui, ó. Mas eu vou estar emitindo um alerta, tá? Só para a gente estar demonstrando para vocês aí como é que funciona isso daqui, ó. Então lá, const input document get element by ID. Então vamos selecionar isso daqui, copiar. É interessante vocês digitar, tá? Principalmente se está aprendendo. Eu vou copiar e colar para ficar mais rápido aqui, o vídeo não ficar tão grande, tá? Então voltando, né? Eu estou clicando aqui sem falar o que eu estou fazendo. Então, ó, vamos lá no Resource, Views e abrir nossa view Create colaboradores.blade, tá? Então aqui é a view do nosso formulário. Vamos achar aqui o campo nome, ó. Então aqui tem o campo nome. O ID do nome está aqui, ó. ID igual nome, ok? Então o que nós vamos fazer? Dentro aqui do script, eu vou incluir uma tag aqui, script. Dentro dessa tag aqui, né, eu vou incluir o código JavaScript. Porque se eu não incluir a tag script,
ele não vai entender que é ele não vai interpretar como um JavaScript aqui, tá bom? O que acontece? Nessa seção script, lá no nosso layout appblade, que é o que nós estamos utilizando aqui, né? Ó. Então, nós estamos utilizando o app, então, layouts, pasta layouts.app, então, esse arquivo aqui, app.blade. O script, ele vai ser adicionado aqui dentro do red, tá? Da tag red aqui, no cabeçalho, ó. Bem por último aqui. É aqui que ele vai adicionar o que eu informar aqui dentro dessa seção. Tá, ok? Então, olha lá, ó. Const input, declarando aqui uma variável, uma constante, igual document, que é um objeto que pega todo o conteúdo HTML, e aí eu vou acessar aqui o elemento que tem o ID, no caso no nosso aqui, eu quero acessar esse daqui, ó, o ID nome. Então, get element by ID, eu coloco aqui nome, tá? Beleza. Então vamos lá. Então aqui o que nós vamos fazer? Adicionar um evento blur ao campo. Então vamos digitar esse código aqui, ó. Vou copiar ele e vou colar aqui. Vou dar um Alt Shift F para fazer a indentação. Então aqui, ó, ele está pegando um input aqui que ele foi atribuído isso daqui, e estou adicionando, executando, né, o método aqui add event listern para adicionar um evento blur. E aí aqui ele está com uma função estilo seta, tá? Mas a gente pode declarar dessa forma aqui, ó, function. Aqui estava numa função tipo seta anônima, mas eu vou pôr, para ficar melhor entendido, function assim, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, beleza. Então aqui uma função anônima e aqui ele vai executar essa função, tá? Então aqui, se ele está informando aqui, se o valor de input for vazio, ele exibe essa mensagem. Se não, ele limpa a mensagem, tá ok? Mas aqui eu vou tirar isso daqui e vamos colocar só isso daqui, ó, alert. E vou colocar aqui o campo nome é de preenchimento obrigatório, ok? Ponto e vírgula e salvo. O que ele faz aqui? Esse add event listern, ele está adicionando um evento blur aqui, né? No elemento aqui que tem o ID nome, no caso aqui do nosso input, né? Ó, o input nome, cadê? Aqui. O input nome, tá? E aí esse blur, o que ele faz? Ele é um evento que vai ficar escutando. Quando o input ali, o campo, perdeu o foco, aí ele vai executar essa função aqui, essa função anônima, que eu estou definindo que essa função ele deve emitir um alerta ao campo nome de preenchimento obrigatório, tá? Então vamos aqui atualizar. Então eu clico aqui atualizar, ou vem aqui do Enter, né? Ele atualiza, carrega de novo a página e agora sim, ó, recebeu o foco, né? Dei um tab, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque ele está executando aqui o script, né, no início da página aqui, ó. Então, antes de carregar o conteúdo do HTML, tá ok? No caso aqui, o que nós precisamos fazer? Precisamos tá lançando aqui, informando que eu quero carregar, executar esse script JavaScript aqui somente após o carregamento da página, né? HTML. Por quê? Porque daí ele vai achar o nome aqui, né? Essa tag input com ID nome. Como ele está executando antes, então ele não vai atribuir isso daqui. Por quê? Porque ainda não foi renderizado esse HTML aqui, então ele não havia encontrado isso daqui, ok? Então como é que nós vamos fazer isso daqui, ó? Vou lá no ChatGPT e vou digitar aqui, ó, como o conteúdo do script não está sendo executado. Por quê? Vamos ver que ele me responde, ó.
Olha, aí ele está falando, a solução, coloque o script no final body ou envolva em um DOM content loaded. Então aqui, ó, DOM content load, tá? Então nós vamos envolver nisso daqui, tá ok? Vou copiar isso daqui, Ctrl C e Ctrl V. Alt Shift F, fez a indentação. Vou tirar esse conteúdo aqui, que é o exemplo que ele deu, e vou adicionar o nosso, tá? Então vou selecionar aqui, ó, Ctrl X, recortei, Ctrl V. Alt Shift F, fez a indentação e salva, tá? Agora sim, vamos lá, carrega de novo. Então selecione ali, dei Enter, né, ou clica aqui em recarregar página, né? Aí eu cliquei, Tab. Agora sim, ó, o campo nome é de preenchimento obrigatório, tá? Mas se eu digitar alguma coisa aqui, Tab, o preenchimento nome é de, o campo nome é de preenchimento obrigatório. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma verificação, né? Se tiver conteúdo, não é para ele exibir a mensagem. Então, como nós vimos aqui no exemplo que o ChatGPT deu, ó, ele está adicionando um if e else, né? Então, ele está colocando aqui, ó, se input, então nós estamos pegando essa constante, que é essa variável que nós declaramos isso daqui, input, ponto, value, então estou pegando o valor do input, né? Verificando se algo foi digitado naquele campo. E o trim que ele põe aqui, é essa função aqui que ele faz, né? Ele remove os espaços à esquerda e à direita, né? Então é para garantir que não vai ter espaço nenhum. Por quê? Porque se o usuário der um espaço, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Só colocar dessa forma, igual a vazio, tá? Ó, beleza? Ó. Então coloquei desse jeito aqui. Não vou colocar o trim. Então se for vazio, no caso tem que estar dentro do blur ali, né? Então tem que estar aqui dentro. Ele executa. Então, se não, ele não faz nada. Então não precisa pôr o else aqui, ó. Ele só vai executar esse alert se for vazio o campo lá. Não foi nada digitado nele, né? Ó. Então vamos vir aqui. Atualizar. E agora sim, ó, deu um tab, olha lá, o campo nome de preenchimento obrigatório. Se eu preencher e der tab, aí ele entra aqui, ó, ele vê que não é vazio, ele pula isso daqui, ele não vai executar. Ele só vai entrar aqui no if e executar o alert se for vazio, tá? E se eu der um espaço? Olha lá, tá vendo? Deu um espaço, ó. Ele entendeu que não está vazio o campo, porque tem um espaço. Então, por isso que eu tenho que colocar aqui o trim, tá? Vou colocar essa função aqui. E agora sim, ó. Se eu atualizar aqui, ó, espaço, tab, lá, o campo nome de preenchimento obrigatório, porque ele vai remover tudo quanto é espaço que tiver antes e depois, tá? No caso, manteve no campo aqui. Por quê? Porque ele só remove ali do que ele está trazendo aqui. Ele não remove do campo. Tá ok? Então, beleza. Então, só para vocês entenderem. Então, ele fica escutando ali, né? Esse blur é um evento que ele fica ali monitorando o input. Quando ele perde o foco, ele executa o que eu colocar aqui dentro dessa função, né? Uma função anônima. Aí eu abri a chave e eu passei a instrução dessa função aqui que ele vai executar se tiver vazio, tá? Então agora sim vamos fazer como o ChatGPT nos orientou, né? O que acontece? Se eu for tentar incluir aqui, por exemplo, o cargo, provavelmente ele vai entrar num looping lá, que ele começa a dar erro e você não consegue mais utilizar. E o alert também não fica muito legal você ficar fazendo isso daqui, tá? Vamos fazer algo mais elaborado. Então, como o ChatGPT ele sugeriu aqui, vamos fazer dessa forma. Então, vou copiar todo esse conteúdo agora, tá? Ctrl C e colocar aqui dentro. Ctrl V. Alt Shift F, fez a indentação. No caso aqui eu quero pegar
do nome. E aqui eu posso deixar, né, message mesmo, tá ok? Então aqui o campo não pode estar vazio. O campo nome é de preenchimento obrigatório. Pronto. Ok? E aí nós vamos fazer o quê? Ele atribuiu aqui no HTML, aqui ó, a div mensagem. Então vou selecionar essa div com id mensagem e vou colocar aqui debaixo do nome. Ó. Cadê o nome? Então aqui nome. Esse daqui é o final da nossa input, tá vendo? Aqui é a nossa input. Aí o required aqui é a última propriedade dela, tá? Então vou por abaixo dela aqui, ó, essa div mensagem, ok? A gente vem aqui, atualiza e agora vamos dar um tab. Olha lá, o campo nome de preenchimento obrigatório. Se eu preencher e der tab, ele limpa, né? Então o que que ele faz aqui, ó? Se for vazio, ele inclui esse texto, ó. Então ele está pegando lá o mensagem, que é aquele, ele pegou aqui o byD, o elemento, atribuiu a essa constante mensagem, e na constante mensagem, estou utilizando o método aqui test_content, ou seja, para adicionar um conteúdo dentro dessa input, né? Dentro dessa input não, dentro dessa div, né? Que é uma div que nós colocamos aqui, é um elemento div, né? Ó. Então ele vai achar que a div que o id é mensagem e vai atribuir esse texto dentro dele lá. Se não for vazio, então ele vai para o else, e aí o que ele faz? Ele limpa, né, o conteúdo do texto lá, da div. Ok? Beleza? Só para vocês entenderem aí mais ou menos como é que funciona aí o Blur. Agora nós vamos fazer, tá incluindo o que eu quero, né? Que é quando eu faço isso daqui, ó. Então eu vou selecionar aqui o script, vou dar um Ctrl, ponto e vírgula, tá? Para comentar tudo. Comentou, ele não vai executar mais esse script ali. Vou vir aqui no nome e vou tirar o required, tá? E salvar. Beleza. Vou atualizar. Vou preencher tudo aqui, ó. Preencher com qualquer coisa aqui, tá? Ele está aqui salvo, vamos colocar isso daqui, ó. Beleza, o e-mail tem que ser um e-mail diferente, senão ele vai bater lá no back-end e vai falar que o e-mail já existe. Beleza. Deixei o nome vazio. Como eu tirei o required, ele não vai fazer a validação do front-end e vai bater lá no back-end, fazer a validação lá e voltar. Então vamos lá. Então eu quero que ele faça isso aqui, ó, com o JavaScript, que ele marque aqui o input com esse vermelho, coloca aqui essa exclamação e retorna essa mensagem, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então aqui, se eu vir aqui no nosso código, na view, lá no input nome. Aqui no input nome, aqui ó, tem numa classe aqui do input, essa classe isInvalid. É ela que deixa desse jeito aqui o input, com a borda vermelha e exibe essa exclamação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu quero que o JavaScript, quando o Blur estiver vazio, desculpa, quando o input estiver vazio, quando ele executar aqui o Blur, né, ele tem que incluir aquela classe lá no input, né? Então vamos aqui, ó. Como faço para incluir uma classe utilizando o JavaScript? Então, aí utilizar o método classListAdd. Então, ele vai adicionar uma classe na lista de classes lá do input do elemento HTML, tá? Então aqui está um exemplo, ó. Input, no caso ele pegou até o nosso contexto lá, né, ó. Então vamos ver aqui, ó, no nosso código. Vou tirar o comentário.
Está dando problema aqui, ele não quer tirar o comentário. Deixa eu fechar e abrir de novo aqui o VS Code. Pronto, funcionou. Ele não estava querendo funcionar o Ctrl, ponto e vírgula. Então aqui, ó, nós vamos colocar input. Deixa eu voltar aqui, class list. Class list ponto add. E aí aqui ele informa o nome da classe. Então é is invalid. Isso, né? Deixa eu confirmar aqui para baixo. Is invalid. Is invalid. Pronto. Vamos fazer um teste. Deixa eu atualizar aqui. Como eu fechei, ele derrubou o servidor lá. Clear. Lembrando que nós estamos utilizando aqui o Git Bash, né? Então, para limpar até a tela aqui do terminal é o comando clear e não o CLS, como no prompt de comando. Vamos lá de novo. PHP artisan serve. Pronto. Agora atualizo. Tá vendo? Ó? Agora ele já está incluindo a classe. E aí, quando tiver preenchido, eu quero que ele remova essa classe, né? No caso, ele não está removendo, porque eu não configurei lá. Agora nós vamos perguntar aqui. Ó, nem precisou perguntar, ele já trouxe aqui, ó, como que remove. É só colocar ali, utilizar o método remove ali. Então, vamos copiar isso aqui. E aqui embaixo, a gente substitui aqui o add por remove. Beleza? Vamos lá, atualizar. Beleza, preenchi, removeu. Então, tá vendo? Ele inclui essa classe. Ó. Se eu clicar o direito aqui em inspecionar, eu vou ver aqui, ó, que está aqui a classe isInvalid. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui no inspecionar, ó, só para vocês verem. Tá vendo aqui? Aqui é o nosso input, ó. Posicionei o mouse e ele selecionou lá. Então aqui eu tenho a classe isInvalid. Quando eu preencher e der tab, vou tirar o foco lá do input, ele vai tirar essa classe, vai remover ela, ó. Olha lá, removeu, tá vendo? Se eu deixo ela em branco e dou tab, ele inclui ela. E aí causa aquele efeito, tá? Que nem aqui na mensagem, ó. Se eu preencho, ele vai remover o conteúdo da div mensagem, o texto, né? E se eu deixo em branco, ele inclui aqui a mensagem. Beleza. Então, tá ficando mais ou menos do jeito que eu quero. Só que eu quero aquela mensagem quando ele bate lá no servidor e volta, né? Que é essa daqui, ó. Se a gente for aqui no nosso... Aqui, ó, nome. Então, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. HTTP, controllers, controlador. Então aqui, ó, nome. O campo nome é obrigatório, né? No cargo aqui, o campo cargo é obrigatório. Então, só que eu não quero ficar colocando um por um ali, né? Então eu vou fazer diferente, mas depois vou mostrar como é que faz. Então vamos colocar aqui, ó, campo nome é obrigatório, beleza? Então é isso que eu quero. Vamos atualizar. O campo nome é obrigatório. Agora eu quero fazer para os demais campos. Só que eu vou fazer diferente. Em vez de colocar essa mensagem aqui, né?
eu quero que ele inclua ou ele remova essa div. No caso vai ser essa daqui, ó. Tá? Então vou selecionar ela aqui, ó, div. Pode ver que tem uma classe aqui invalid feedback. Vou selecionar e vou vir aqui no ChatGPT e vou observar o seguinte, ó. Quero incluir essa div, Ctrl V, tiro a mensagem aqui, ó, e aí eu vou colocar isso daqui, pronto, coloquei aqui, logo após o input, quando ocorrer o evento blur. Então aí vou utilizar insert adjacent HTML, esse método aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai ver esse input next element sibling aqui, ele vai verificar se já existe esse div aqui. Se tiver, ele não inclui. Se não tiver, ele inclui. Então vamos copiar esse if aqui. Copiar. Vou adicionar ele aqui, ó. E vamos tirar esse mensagem aqui, ó. Cadê? O nome. Aqui, ó. Mensagem aqui eu vou tirar. E aqui eu vou também tirar o mensagem. E vou tirar esse aqui. Beleza. Vamos atualizar. Então lá, o campo nome é obrigatório, tá vendo? E agora, quando eu preencher, ele tem que remover. No caso, ele removeu já. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Adiciona, evita duplicar mensagem se já existir. Remove a mensagem de erro se existir. No caso, ele já está fazendo isso. Agora eu não entendi. Deixa eu dar uma inspecionada aqui. Não, ele não removeu não, ele só não exibiu mais, né? Tá. É que se eu não me engano, essa classe aqui, acho que ela está associada com essa daqui, ó, isInvalid. Então assim, ele tirou, ele ocultou ela, mas não removeu o elemento div ali, né? Então eu quero remover o elemento div. Então eu vou vir aqui no... Opa! Vir aqui no ChatGPT e incluir isso daqui, ó. No caso aqui, vamos ver o que ele está fazendo. Tá. Vamos incluir isso aqui. Ele está alternando aqui entre o aplicativo que grava a tela aqui. Então vamos colocar ele aqui. Concatenar. Aqui esse if, vou dar um X. Ele só vai executar se for vazio. Concatenar. Beleza. Então aqui ele vai verificar se for vazio, se já existe essa div aqui. Se ela existir, se ela não existir, ele vai estar incluindo. Porém, se ela já existir, ele não vai incluir duplicado, tá? E aqui ele vai remover, se caso eu preencher lá o campo, aí ele vai remover essa div. Vamos testar aqui, ó. No F5, atualizou, tab, preenchi, tab. Vamos ver se ele está removendo, ó. Clico direito, inspecionar,
aqui. Então tirei tab, ó, ele incluiu ela aqui, tá vendo? Ó? Ele incluiu a div. E se eu preencher, ele removeu ela logo após o input. Beleza. Só que aí, para os outros campos lá, eu preciso fazer, teria que incluir um a um, né? Porque aqui está verificando só o campo nome. Então o que eu vou fazer? Vou pegar isso daqui, copiar. Ou melhor, copiar todo ele aqui, ó. Todo o código. Pega desde o documento aqui, pronto. E vou vir aqui, Ctrl V. Ó, quero aplicar isso em todos os inputs que contém a propriedade ou atributo, né? Propriedade, atributo, acho que é atributo required. Para aplicar a lógica em todos os campos de entrada input que possuem o required, você pode usar carry selector all. Então vamos aqui, ó. Vai trazer lá. Então const required inputs e aí carry selector all input entre chave lá required. Então essa alteração que ele vai fazer, ó. Vou copiar o código todo. Só para mostrar para vocês aqui, ó, vou copiar só essa linha. Então aqui, ó, ele está tirando isso daqui que nós não vamos usar e ele mudou para esse, ó, antigamente nós estávamos utilizando o get element by id nome. Então ele estava pegando só da input nome. Com esse daqui, ele está verificando dentro do HTML selecionando, né, todos os elementos que forem input e que tiver o atributo requerido, o required lá, né? No caso, no nosso exemplo aqui, são todos os campos input, né? Então aqui do nome eu tirei o required, ó. Cadê? O final do nome aqui, ó, input, aqui, ó. Eu tirei o required. Se eu vir aqui em cargo, tá aqui o required. Então eu vou deixar desse jeito aqui. Então ele está pegando em todos, tá? E aqui eu vou mudar, então, colocar o input, substituir esse input aqui pela variável lá que ele criou, tá? Aí teria que ter substituindo todos aqui, ó. Então, mais fácil eu vou copiar o código todo aqui, tá? Copiei. Vou pegar aqui desde o documento e vou substituir. Ctrl Alt Shift F, fez a indentação e vamos testar. No caso aqui do nome, por que ele não fez nada? Ele até fez o que eu ia pedir depois, mas beleza. Ó, o nome ele não fez porque eu tirei o required, né? Então ele não executa aquilo ali para o input nome porque está sem o required. Nos demais, ó, ele vai executando. Se eu preencher, ele remove. Então vou voltar aqui no input nome e vou colocar required, que ele é requerido, que ele é de preenchimento obrigatório. Aí, tá vendo? E vocês podem ver aqui que ele está puxando nome com um asterisco. Da onde que ele está pegando isso? Daqui do label. Ó. Vamos ver o que ele fez aqui. Então aqui, ó, o campo, aí ele está jogando aqui, ó, input previews, que é o for each, ele associou uma variável aqui, ó, o input, e aí é onde ele está pegando e atribuindo blur a todos eles, tá? Então aqui ele está pegando previews, test content trim. No caso aqui ele está pegando o conteúdo o texto, né, do elemento anterior ao input, que no caso aqui é o label, né, ó. Então tem o input aqui e o elemento anterior é o label. E aí ele tá, esse test content, ele tá pegando o conteúdo, né,
de texto desse label, que é com asterisco, tá? Então ele está voltando ali, o nome está o asterisco. Eu não quero esse asterisco, não tem problema deixar ele, mas eu não quero que ele exiba esse asterisco aqui. Então como é que eu vou fazer? Vou perguntar aqui, ó, pegar aqui e copiar esse conteúdo aqui. Como faço para remover o asterisco desse texto? Então ele está pedindo para repassar por... deixar em branco, ó. Tá vendo? Então eu vou usar só isso daqui, ó. Teste content, replace, e vou fazer isso daqui, ó. Ou melhor, vou pegar isso daqui, só o replace, só isso que eu quero. Ir lá no nosso código, no JavaScript aqui. Ele já está pegando aqui contest, ó. Eu vou pegar aqui, antes do trim mesmo, colocar esse replace ponto trim, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Tirei o asterisco, tá? Então só usei aqui o replace, ele está substituindo o asterisco por nada, né? Não tem nem espaço ali, ele está removendo o asterisco, ó. Tá repassando lá, ver o que ele achou que tenha... Onde que ele identificar asterisco dentro desse conteúdo de texto, ele vai remover. Beleza? Então ficou do jeito que eu quero. Se eu preencher aqui, ele vai sumindo. Continua a validação aqui, ó, tá vendo? Se eu tentar enviar mesmo assim, ele não vai deixar. E a do back-end também continua. Vamos fazer só um teste aqui, ó. Vou incluir aqui então Carla Rodrigues, médica veterinária. Carla.rodrigues@mail.com. E esqueci do número. Enviar. Beleza? Se a gente abrir aqui o... Vou abrir aqui o dbeaver, né? Carregou. Eu não quero atualizar agora. Tá? Pode fazer o download desse driver. Beleza. Aqui ele já está conectado no meu banco de dados. E vamos lá no CRUD Laravel. Tabelas, colaboradores, dados, e aqui está Carla Rodrigues Gomes, foi adicionado com sucesso, tá ok? Mas eu quero fazer a validação também do e-mail aqui, né? Se é um e-mail válido, também dá para fazer. Vamos fazer isso agora então, vai. Vamos pegar aqui, ó, e-mail. Vou copiar ele, Ctrl C, vamos lá no ChatGPT. Quero também fazer a validação do e-mail utilizando o Blur. Então aqui ele me criou, ó, o do e-mail, tá? Então vou copiar aqui, ó. Aqui está o documento ADD, eu não vou utilizar ele, tá? Nós já temos um documento ADD aqui, né, ó. Nosso script, eu já tenho ele aqui. Então tem que jogar dentro dele, tá? Vamos lá. Vou copiar aqui, constante, ó. Constante e o código que faz a validação. Ctrl C, vamos lá para o nosso código, vou colocar
Vou colocar no final aqui do nosso código, que verifica as inputs lá se estão vazias ou não. As inputs de preenchimento obrigatório. Então, Ctrl V, Alt Shift F. No caso, acho que eu copiei para mais aqui. Deixa eu ver. Copiei para mais isso daqui, ó. Não precisa. Alt Shift F. Fez a indentação. Então, vamos vir aqui, ó. Então, aqui, vou até observar aqui, ó. Faz a validação do e-mail. E aqui, eu copiei aquilo ali. Vou colocar aqui. Ó. Faz a validação dos campos campos de preenchimento obrigatório. Beleza? Então aqui no e-mail, ó, faz a validação do e-mail. Então aqui ele cria uma variável chamada e-mail input e ele atribui a ela, agora sim, o getElementById e-mail, que é só um campo que eu quero validar. Então aí ele vai lá no blur, mesma coisa do input, né? Mas agora para o e-mail input. E aí ele vai adicionar o valor digitado lá no campo de e-mail nessa variável aqui, nessa constante, ó, e-mail value. Aqui eu trim para tirar os espaços à esquerda e à direita do texto, né? E aqui ele tá criando uma nova variável, e-mail regex, com a expressão regular para fazer a validação do e-mail. E aí ele verifica se o campo está vazio, né? Se o campo estiver vazio, remove a mensagem de erro duplicada, se houver. Tá. Aqui ele vai verificar se já tem alguma mensagem de erro. Se tiver, ele remove ela e adiciona lá a outra mensagem, que é o campo de e-mail obrigatório. Tá? Verifica se o e-mail é válido, faz a verificação utilizando o regex, né, que é a expressão regular, e aí ele adiciona a mensagem insira um e-mail válido. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. add error mensagem. Ah, tá. É que eu estava verificando aqui, mas ele está usando essa remove mensagem, add error mensagem. Ele criou aqui ele criou uma função, ó, chamada add error mensagem. Então ele criou uma função para fazer esse esquema da mensagem, e aqui ele também criou uma outra função para remover a mensagem, tá vendo? Interessante, legal. Bom, beleza, colocamos aqui o nosso código, vamos ver como é que ele vai funcionar ali. Atualizei aqui a página, vamos dar tab, ó. Então, ó, campo e-mail é obrigatório. Agora eu vou preencher aqui com algum conteúdo, por aqui, ó, Renato Gomes e tab. Ó, insira um e-mail inválido. Então eu preenchi, mas ele está dando lá que o e-mail está inválido. Se eu tirar, ele volta lá o campo e-mail obrigatório. Tá funcionando, tá? Eu achei legal essa função aqui, ó. Eu acho interessante também utilizar ela aqui no nosso input, né? Já que ele criou essas funções aqui, vamos utilizá-las também. Mas antes de utilizar, só para deixar no nosso código aqui essa informação, né? Vou abrir aqui o terminal, vou clicar no mais aqui, um novo terminal, e vou dar um git status. Então eu modifiquei somente o create colaboradores, vou dar um git commit -am configurado a validação, de campos obrigatórios e e-mail válido. Então eu vou dar um push agora, git push origin dev
Beleza, subi lá para o repositório. Ficou registradinho aí o nosso commit, tá? Vou ocultar aqui. Então agora eu vou estar validando a... Então agora vamos tentar implementar essa função aqui, né? Essas funções aqui, ó. add error message e remove error message. Então aqui, eu vou dar um enter aqui, ó. Beleza? E aqui, só para a gente identificar. Ó. Esse é o if no caso do nosso, que verifica, né, se o input requered, se ele foi preenchido ou não, e retorna lá a mensagem, né? Então, eu vou pegar aqui a função add error message. E aqui eu removo mensagem e erro duplicado se houver. Então, vamos adicionar isso também, tá? Ó, Alt Shift F, fez a dentação. Então aqui nessa função add error message, ele faz praticamente o que esse if faz. A única coisa é que ele atribui isso daqui a uma função, e nessa função aqui ele está pegando lá o input, no caso nosso aqui é input mesmo, então vamos manter ele aqui, ó, input. Você pode ver aqui que eu copiei lá, ele está e-mail input, então aqui nós vamos mudar, que no caso nosso é só o input, e aqui input. Pronto. Que ele vai pegar esse input aqui, tá? Que é ele vai trazer o elemento input lá para verificar se o campo foi preenchido ou não. E aqui a mensagem, né? Ó, a gente pode ver aqui na função add error, que ó, a função add error, que ele tem uma variável mensagem aqui, né? Um parâmetro mensagem, onde eu vou atribuir a mensagem que eu quero que ele exibe aqui. No nosso caso, que eu vou ter que pegar isso daqui, ó. Tá? Vou tirar isso daqui, só a mensagem, tá? Sem o div. Então aqui ele está adicionando entre crase, tá? Então vamos fazer igual aqui, ó. Apaga aqui, abro e fecho a crase e colo. Beleza. Então é essa mensagem. Vamos apagar isso aqui. Beleza. Salvei. Aqui error mensagem, eu remove error mensagem, ele está removendo. E aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Aqui, se for preenchido, ele simplesmente vai remover, né? Então, vamos copiar. Remove erro mensagem, a gente já tem ele aqui, né? Ó, cadê? Remove erro mensagem, pronto. Vamos copiar esse e vamos substituir por isso aqui, ó. Beleza? Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Atualizar. Ó, campo nome obrigatório, preencheu, ele removeu. Beleza, está funcionando a nossa validação aqui, com a alteração que nós fizemos, utilizando aí as funções, né, que foi criada aí pelo ChatGPT. Então nós substituímos aqui também, adicionando essas funções. Está funcionando, beleza. A próxima validação que nós temos que fazer, deixa eu intercalar entre esse aqui e esse aqui, beleza. Próxima validação é a questão do número, né? Eu quero que ele só aceite número aqui. Mas aqui já tem uma validação que ele... aqui já estou configurado para só aceitar número. Então não precisamos fazer essa validação aqui, tá bom? No estado, se eu ponho só um S, aí eu preciso estar validando, né? Agora, o cargo está sem preencher. Então aqui no estado, preciso estar validando aqui se tem 2 caracteres, né? Então, vamos fazer isso aqui agora. Vou copiar aqui o estado. Vamos lá no ChatGPT. E aqui quero fazer a validação onde tenho
onde é obrigatório a digitação de 2 caracteres. Então eu acho que ele vai fazer o uso da expressão regular também aqui. Então aqui ele também criou até as funções de novo, então cuidado quando vocês pedirem para ele criar, não copiar o código todo, senão você vai duplicar essa função aqui, ó. Ele está aproveitando a função add error mensagem que ele criou lá do e-mail. Então nós vamos copiar só essa daqui, ó, com a constante do estado, tá? Aqui e aqui o estado onde que ele vai verificar o blur, lá, adicionar o blur no estado, para estar verificando aí se ele está vazio, né? Ele também faz essa verificação e se foi digitado 2 caracteres. Ó. Então, Ctrl C. Vamos colar abaixo aqui, ó. Aqui. Então aqui ele está definindo as funções, eu vou colocar antes das funções, tá? Ctrl V. E aqui, como eu fiz aqui, faz a validação. Faz a validação da sigla do estado, exigindo 2 caracteres. Então aqui ele pega e está fazendo uma verificação bem simples aqui, né? Verificando se o total de caractere digitado é 2. Né? Se não for exatamente 2, ele vai retornar a mensagem informando lá o usuário. Salvar. Vamos aqui, atualizar. Vamos dar um tab. O campo é obrigatório. Se eu ponho só um S, o campo deve conter exatamente 2 caracteres. Tá ok? Preencheu aqui. Beleza. E com isso nós finalizamos aí, fechamos essa parte de validação do front-end, né? Utilizando aí o JavaScript para fazer melhorar, né, essa interação do usuário aqui com o formulário, né? A experiência do usuário aqui, porque ele já vai trazer as mensagens aqui quando o usuário tirar o foco do campo, né? Ó. E aqui ele mantém também essa validação, se mesmo assim o usuário tentar enviar, essa validação do front-end aqui no HTML não vai deixar submeter o formulário, né, enviar, sem ele preencher. Tá? A validação do back-end está ok, e do MySQL lá no banco de dados também. Então nós fechamos essa parte de validação aqui no nosso CRUD, nosso tutorial do CRUD do Laravel. Tá? Então no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar criando uma página para listar os nossos registros e colocar um botão lá para estar editando esses registros e um outro botão para estar excluindo os registros, tá ok? Agora, essa parte aqui que nós finalizamos, só falta fazer o commit, né, e subir para o nosso repositório remoto. Então, vou aqui abrir o terminal, maximizar ele aqui, dar um clear, php, git status. Então só modificamos mesmo o nosso view lá, create colaboradores. Então git commit -am incluído a validação ok, feito ajustes na validação com JavaScript no form create. Beleza? Então git status, nenhuma pendência, git log está aqui, que nós acabamos de fazer esse commit, tecla aqui para sair do log, clear enter. E agora um git push origin main. Opa, origin dev.
E a gente sobe para o nosso repositório. Beleza? Como está funcionando, está ok? O que eu vou fazer? Vou dar um git checkout main. Então fui lá para o main e eu vou fazer um merge com o dev. Git merge dev. E atualizei o main. Agora eu faço um git status. Tá vendo? Não tem nenhuma pendência. Git log. No meu main aqui também está lá o commit. O último que eu fiz. Tecla Q para sair do log. Clear para a gente limpar a tela. E um git push origin main. Agora sim eu faço um git push lá para o main. Beleza? Feita a atualização no repositório. Vamos ver como é que ficou. Opa, GitHub. Vamos abrir aqui o repositório remoto. Laravel login, CRUD Laravel. Feito o ajuste de validação com JavaScript no form create. Pronto. Está atualizado aqui no nosso repositório remoto. E com isso finalizamos. Então até o próximo vídeo.